continuem acreditando que vocês vão sempre ver o que vocês encontraram hoje. A entrega total para honrar a camisa do Dragão. Felipe André. Boa noite, Marcelo Cabo. Felipe André do Jornal Hoje. Marcelo, qual o tamanho dessa vitória, qual o tamanho do peso que sai das suas costas, você conseguindo sua primeira vitória nesse retorno ao Atlético Goianiense, e quanto isso influencia na moral do elenco para esses 2 últimos jogos? Boa noite. É uma vitória importante, que a gente dá um passo importante para o nosso primeiro objetivo, que são os 45 pontos. Jogamos contra uma equipe muito qualificada. Desses meus 4 jogos que eu dirigi dentro do Acioli, foi o jogo mais equilibrado, onde a gente teve mais dificuldade. Além do mais, que a gente perdeu 2 jogadores no primeiro tempo ainda, né, por lesão. A gente sabe que final de temporada, onde você tem uma temporada de 18 meses, poderíamos correr esse risco. Mas o importante é que eu sempre falei para os meus atletas, se preparem, porque final de temporada a gente vai precisar de todo o grupo, né? E a organização do último gol foi o Brian, fez a bola, entrou no pivô do Lucão, Rickson para o Brian para o Lucão para o Janderson. Então são jogadores que estão trabalhando bastante, que entraram e corresponderam. Então parabenizar esse grupo de jogadores. Ontem nós tivemos uma reunião por 1h30 lá no centro de treinamento, e ali a gente colocou o coração ali naquela reunião e entendemos o tamanho da nossa responsabilidade de representar um clube como o Atlético. E eu vinha perseguindo essa vitória, essa minha primeira vitória no comando do Atlético. Eu sabia quanto era doloroso a gente fazer boas partidas, tirando a do América, a gente ser superior nos últimos 3 jogos em casa e a gente não conseguir traduzir isso em vitória. E hoje teve um jogo, né, de 6 pontos, um enfrentamento direto, e a gente sabia que se a gente não vencesse hoje, ou se viesse a perder, a gente ia ter muita dificuldade. Mas eu quero deixar aqui bem claro que a gente precisa celebrar essa vitória sim hoje. Ela é muito importante para todos nós, não só para o Marcelo, mas a partir de amanhã a gente tem que ter os pés no chão, pensar no compromisso que temos sexta-feira diante da Chapecoense, para que a gente possa dar mais um passo ao nosso objetivo. Juliano Moreira, Band News FM. Bom, deixa eu ir no lugar do Juliano, enquanto ele se prepara, por favor. Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, os Feras do Esporte. Professor Marcelo Cabo, antes de mais nada, parabéns acima de tudo. E para um momento muito marcante que todos nós presenciamos, aquela sinergia de Marcelo Cabo com o torcedor do Atlético no final do jogo. Tudo isso ficou registrado e será eternizado. Professor, uma vitória absurda, uma vitória na emoção acima de tudo. E ponto para Janderson, a grande estrela do jogo, uma das partidas mais importantes e melhores da vida do jogador até aqui, professor. Parabéns. Obrigado, vitória importante. Eu não nego a minha sinergia com a torcida do Atlético, né? O meu carinho especial pela torcida atleticana. O Janderson, ele é um jovem jogador, né? Ainda em transição. A gente sabe que o jogador, quando sai das categorias de base, né? Hoje existe a categoria de transição sub-23, e o Janderson vem fazendo bem para o Atlético vem fazendo bem para o Janderson. Eu fico muito feliz porque é um jogador que tem muita capacidade, né? Um jogador muito moderno, com e sem a bola, e muito humilde para aprender todo dia. Então, o meu retorno para o Atlético, nós conversamos bastante, eu tenho uma relação muito boa com ele, e eu só fiz passar confiança para que ele pudesse ter essas últimas atuações. Hoje talvez seja uma das maiores da carreira dele. Um jovem jogador onde assumiu a responsabilidade de decidir um jogo, né? Claro que é uma vitória do grupo, mas eu não podia deixar de mencionar a importância que ele teve para o jogo, que nas horas mais difíceis ele chamou a responsabilidade para ele, mas ainda é um jogador em evolução. Claro que hoje eu encontro um Janderson muito diferente de quando eu encontrei quando eu cheguei aqui no ano passado. Então ele vai evoluindo, e o que é bom nisso tudo, que ele ainda tem muito que crescer, muito que evoluir, né? Então a gente fica muito feliz, parabenizar a todo o grupo, e em especial o Janderson pelo gol, porque ele vem trabalhando bastante e vem se doando bastante,
e a gente sabia que ele podia entregar esse nível de atuação que ele teve hoje. Marcelo, boa noite. Natália aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Após o jogo, eu vi ali você chorando, vi você virando aqui para a torcida do Atlético e falando aqui a Dragão com aquela emoção, né, que a gente vê em jogos decisivos. Você tem a noção da importância dessa permanência para o Atlético, pensando no futuro do clube, Marcelo? Oi, Natália, boa noite. Com certeza, Natália, com certeza. Eu, quando interrompi minhas férias e aceitei uma convocação do Adson, eu sabia para onde eu estava vindo. Eu sabia a gratidão que eu tenho por esse clube, a gratidão que eu tenho por essa torcida. Essa torcida, ela já fez muito por mim. Esse clube já fez muito por mim. Então, a razão da minha insônia era todo dia, né, eu pensando que a gente ainda não tinha alcançado esse objetivo. Mas eu sempre tive convicção que a gente estava no caminho certo, mesmo no momento sem vitórias. O futebol, ele precisa ter muita sabedoria, equilíbrio e resiliência, porque até o término desse jogo, a gente estava 7 partidas sem vencer. E agora o Atlético está 5 jogos de invencibilidade, né? Então você vê que o futebol você tem que estar preparado para viver todas as vertentes dele. Então é isso que eu como comandante, e o que eu quero também aproveitar a tua pergunta e ressaltar a confiança que o Adson passa para todos nós. Ele conversou comigo hoje, antes do jogo, conversou com os jogadores. O Jovaí teve cedo no clube, nós tivemos um bate-papo muito bom. Então o que nos faz crescer é essa sustentabilidade que a diretoria nos dá, né? A confiança que ele tem nesse trabalho. Eu me lembro que todos os empates que a gente teve, o Adson vinha ao microfone como comandante, como presidente, colocava a cara e dizia que continuava acreditando na permanência do Atlético e nesse grupo. Então, a gente ainda não alcançou o objetivo, demos um passo importante, mas eu preciso ressaltar a confiança que o Adson tem em todos nós, a confiança que a diretoria tem e a confiança que a torcida tem nesse grupo honrado de homens, que é esse grupo do Atlético. Acabou. Boa noite, Juliano, Rádio Band News. Né? Talvez esse tenha sido o momento mais diferente que você... Tá que você já foi campeão, você tem a história dentro do Atlético que se confunde com a do clube, até pelas conquistas. Mas a minha pergunta é a seguinte: pela dificuldade, numa permanência que parecia muito palpável para o Atlético, que chegou a falar de Libertadores, Sul-Americano, é que a gente não está no dia a dia, a gente não sabe de que forma o grupo alimentou isso. Mas talvez tenha sido um momento assim, difícil para você dentro do clube, embora a permanência veio, o caminho esteja pavimentado. Mas passou um fio na sua cabeça para quem começou lá atrás no Vasco, teve a chance de começar o trabalho no Atlético, foi no Goiás e volta agora. Né? Que lição que você tira de tudo isso? Boa noite, parabéns. Boa noite, Juliano. Existe uma frase que eu carrego comigo, espere melhor e se prepare para as dificuldades. Foi o que eu estou vivendo aqui dentro do Atlético. E eu ansiava muito por essa vitória, para eu poder presentear o nosso torcedor. Eu ansiava muito. Eu já conquistei muita coisa aqui dentro do Atlético. Eu vou comparar essa vitória aqui. Eu tive momentos marcantes aqui dentro do Atlético, como o acesso de 16, o título de 16 e o título estadual, que eu tinha um sonho de ganhar um título estadual. E eu posso colocar esse jogo de hoje nessa prateleira. Por isso, toda aquela emoção no final, toda aquela emoção. E eu tinha certeza que a gente ia ganhar esse jogo, porque antes do jogo começar, o meu neto foi até a minha sala, me deu um beijo. E aquele beijo ali, eu levei para dentro do campo do Bernardo. E foi assim um momento único. Eu via que eu tinha que fazer algo mais, por todos, em especial por ele. Então, foi um momento muito especial. Essa vitória de hoje está naquela prateleira do acesso lá em Londrina, da vitória do Tupi, quando a gente foi campeão, e do título estadual que eu conquistei aqui. E essa vitória hoje vai para essa prateleira, porque o estádio estava lotado, me lembrou muito o Olímpico de 2016,
E eu vi ali na hora de comemorar o gol e a vitória, eu vi muitos torcedores emocionados. E o Ascioli, né, o jogo na Campininha te traz muito isso, né? Te traz muita proximidade ao nosso torcedor. E eu fico muito alegre em fazer a alegria do nosso torcedor, Juliano. Marcelo, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Boa noite, professor. Bom estar falando com você. Primeiro queria trazer aqui dados, né? Porque você tem 5 jogos agora no comando do Atlético, 4 empates e 1 vitória. E antes da sua saída, no início do ano, eram mais 4 jogos de invencibilidade, sua última derrota no comando do Atlético lá em fevereiro, contra o Atlético Paranaense do Brasileirão do ano passado. Você já ressaltou aí várias vezes o quanto você se sente bem, se sente à vontade dentro do Atlético. Recentemente o Zé Roberto na coletiva ressaltava que faltava esse diferencial que você traz à beira do campo, da vibração, o fato de jogar junto com os jogadores. E aí a minha pergunta vai em cima disso, porque o Atlético ele vinha de 3 derrotas, você chegou, os resultados voltaram a aparecer, o time está invicto e os jogadores cresceram, Janderson, Zé Roberto, o próprio Dudu. Qual que é o segredo para recuperar essa turma toda, para se manter num nível tão bom de invencibilidade dentro do Atlético, Marcelo? Boa noite, Alex. Obrigado, irmão, pelos dados aí, que esses dados eu não tinha, né? Esse tempo de invencibilidade no comando do Atlético, fico muito feliz. Eu passo para os atletas a confiança que o Adson passa para mim no meu trabalho. Então eu tenho um olho no olho com eles. E o meu papel de treinador é estimular o melhor de cada um. E fico muito feliz em ver o Janderson recuperando seu bom futebol, vendo o Dudu crescendo novamente, Maranhão, nossa dupla de zaga, o Arthur, que entrou e fez outra bela partida hoje, né? O jovem Ronald, o Rickson, né? que hoje fez uma partida espetacular, né? Aí no final eu coloquei uma combinação que eu ainda não tinha usado, do Brian e Lucão, e acabou resultando uma organização ofensiva que eu tinha pedido a eles de aproximação, que saiu o gol. Então, Alex, eu fico muito feliz, porque a minha responsabilidade é muito grande em ser o treinador de uma equipe do tamanho do Atlético, né? A diretoria, em nome do Adson, confiar esse trabalho a mim e ter a confiança de todos os jogadores, e principalmente dos torcedores. Então, assim, é o que eu falo, a minha insônia, ela é em razão disso, porque eu preciso entregar resultado, o treinador precisa entregar resultado, mas o mais importante é eu ter as minhas convicções, ter as minhas ideias e ter o apoio que eu tenho para tentar extrair o melhor de cada atleta e tentar, mas eu não posso esquecer aqui nenhum minuto, tá? Do porteiro, né, que abre portão do CT até o presidente, todo o meu staff, toda a minha comissão técnica, o Gabriel, o Eduardo, o João, Paulo, o Luiz, o Junão, o fisiologista, o Alex, o roupeiro, porque ontem, quando eu fiz a reunião com os jogadores, a palavra que saiu muito lá foi família atleticana. Então, assim, eu me sinto acolhido por essa família atleticana. Então, depois do gol, você foi muito decisivo na partida, mas depois do gol você foi alambrado, né? Você pulou, você comemorou, você vibrou bastante, principalmente junto com a torcida. O quão isso importante é para você, o quão isso pode ser celebrado, uma vitória tão importante no momento tão decisivo do campeonato. Boa noite, fui pro braço da torcida, né? Foi um momento de emoção muito grande ali, porque um gol nos acréscimos ali, a multidão toda gritando ali. E o torcedor atleticano estava merecendo essa vitória, né? Já vem 3 jogos que a gente vem jogando bem em casa e sempre levava um empate no final, sempre a bola não entrava. Graças a Deus eu tive a oportunidade de, nos últimos minutos do jogo ali, ter aquela bola ali que o Lucão me deu o passe e graças a Deus com gol. E essa vitória hoje vai para minha avó, toda a minha família que vem me apoiando, e para toda essa massa atleticana aí que merece toda essa vitória. Ô Janderson, boa noite, Juliano Moreira, Rádio Band News. Minha pergunta é a seguinte: o Adson Batista, ele ainda há pouco falou aqui em cima na tribuna, e a gente percebeu que ele desceu no vestiário. Eu gostaria que você reportasse como foi essa descida do vestiário
E como foi o contato do Adson, presidente do Atlético, com você? Né? Teve um contato pessoal, ele falou com você, o que ele falou? Revela pra gente, por favor. O Adson é um cara que eu tenho um carinho enorme, né? Até porque quando eu cheguei, sempre eu friso nas minhas entrevistas que eu sou muito grato pelo Atlético, muito grato pelo Adson, pela oportunidade que ele me deu de estar vestindo essa camisa. E ali no vestiário, ali no intervalo, ele me chamou e falou que eu era uma peça importante que ia decidir pra gente. E ele foi feliz em falar isso, eu fui mais feliz ainda em concluir com o gol ali. Então acho que a energia positiva dele, a confiança que ele depositou em mim, junto com o meu trabalho em campo, meu empenho, deu tudo certo o conjunto e graças a Deus saímos com a vitória, todo mundo comemorar, feliz. Mas amanhã já é voltar a treinar, já pensar na Chapecoense, vai ser um jogo extremamente difícil e vamos viajar para conseguir os 3 pontos. Janderson, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Antes de mais nada, aplausos de pé para sua atuação, Janderson. Incrível, fez chover hoje aqui no estádio Antônio Scioli e, segundo o Adson, mais de 12 mil torcedores por aqui saíram felizes muito por conta do que você fez hoje aqui. Adson já disse há pouco, você citou, vestiário foi importante. Ele pontuou que você seria a grande estrela do jogo e foi. Acima de tudo, podemos dizer que foi ou o jogo ou um dos jogos mais importantes da vida de Janderson? Claramente também, né? Um dos jogos mais importantes, não só para mim também, mas para o Atlético, né? Que a gente estava numa situação ali que se perdesse complicava. E graças a Deus eu fui iluminado de sofrer um pênalti ali, conclusão do Marlon Freitas e fazer um gol e subir mais algumas posições na tabela. E essa vitória veio no momento certo, né? E diante da minha atuação, eu venho trabalhando para isso, né? A cada dia que passa ali, eu venho trabalhando mais ainda ali no CT, buscando o que for melhor para mim, cuidando do extracampo. Então, essa reta final é importantíssima para nós. Agora é descansar e para continuar essa pegada aí nesses últimos jogos que faltam. Janderson, boa noite. Natália aqui do Sistema Sagres, parabéns pela partida de hoje. Janderson, faz parte da vida do jogador viver altos e baixos, né? E algumas vezes você foi bastante criticado. O que você fez para se manter firme e dar a volta por cima e ter sido decisivo em um jogo tão importante, Janderson? Primeiramente agradecer a minha família, né? Porque, como você disse, uns tempos atrás eu não estava num momento tão bom em campo. E minha família sempre esteve comigo, mas não só minha família também, agradecer todo o grupo, toda a comissão técnica, porque pela confiança que depositou em mim, mesmo às vezes eu não indo bem na partida, vamos, você tem potencial, você pode dar mais, nunca desacreditou de mim e graças a Deus eu estou vivendo um bom momento e agora é só manter essa pegada aí até o último jogo do campeonato e deixar o Atlético na Série A, que é onde ele deve estar. Vamos aqui então com o Janderson. Janderson, Alex Rodrigues da Rádio CBN, boa noite. E assim, cara, na temporada passada você vinha fazendo grandes jogos no Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Goiano, tanto que o Atlético foi buscar junto ao Corinthians a sua permanência, né, a prorrogação do empréstimo para essa temporada. Não vinha bem nos últimos jogos, como você mesmo já destacou, e agora com o Marcelo Cabo, vem voltando a render, vem voltando a jogar aquilo que jogava na temporada passada, também com o Marcelo Cabo. Qual que é o diferencial? O que o Marcelo te pede de diferente dos treinadores anteriores, que você rende bem mais no esquema tático, na forma de jogar traçada por ele, Janderson? Acho que isso não é um treinador, né? Até porque todos os treinadores que passou aqui, eu agradeço demais pelo carinho, pela oportunidade que sempre me deu também de colocar em campo. Mas jogador é isso, né? Tem momentos difíceis, tem momento bom. E não é só pelo Marcelo Cabo que eu jogo bem. Infelizmente eu estava passando pelo um momento difícil, não indo tão bem. Mas
falando do Marcelo Cabo, eu tenho um carinho muito enorme por ele também. Como ele falou aqui na coletiva anterior, eu e ele temos uma proximidade muito bem e ele me passa muita confiança, fala para pegar, para ir para um contra um, e graças a Deus eu estou vindo uns 3 jogos aí bem e pretendo manter até o final do Brasileirão.